Meditando com os Florais, Sistema Bá. Olá, tudo bem? Hoje vamos meditar com o floral Willow. Respira profundo pelas narinas. Mais uma vez. De novo. Continua respirando profundamente enquanto eu falo com você. Vai fechando os olhos, soltando o corpo, relaxando, se entregando para esse momento de meditação. Ok? Respira. E eu vou ler para você uma frase sobre o floral Willow. E essa frase é para a gente entrar em estado meditativo, né? Você pode tanto repetir comigo, quanto você pode só pensar nela, repetir mentalmente, ok? Vamos lá? Eu libero os sentimentos de culpa e assumo os problemas que tenho. Eu me liberto da censura e da amargura. Respira profundo. Mais uma vez. Ok, muito bem. E o que será que esse floral Willow pode fazer pela gente? Ou seja, ele traz a gente do estado negativo e passa por um estado positivo. Todos os florais fazem isso, né? E sem querer, às vezes a gente cai nessas armadilhas da vida e nem percebe. E quando isso acontece, a gente faz um ajuste de GPS, não é mesmo? E o floral, ele é excelente nisso. É um jeito bem leve, bem gostoso de fazer, ok? Então eu vou ler algumas frases para você e você verifica se você tá com alguma dessas coisas aí que eu vou falar. E ouve sem julgamento, acolhe no seu coração com carinho e respeito. Se caso alguma coisa ressoar em você, não se preocupe, nós vamos trabalhar esse aspecto negativo e também o aspecto positivo, ok? Respira profundo. Então, só presta atenção e analisa se você está com alguma delas, ok? Sem julgamento. Se você está se sentindo assim com uma autopiedade, né? Todo mundo tem que ter piedade de você. Tudo é sacrifício, tudo é um insulto. Se você se sente enganada e traída pela vida, indignada, amargurada interiormente, nega a responsabilidade pelo seu sofrimento, porque a gente tem ação, né? Então as coisas são, na verdade, uma reação. Então a gente tem responsabilidade sim. Quando a gente culpa os outros pelo nosso fracasso, quando a gente faz os amigos e familiares os nossos inimigos, que coisa, né? Quando a gente se sente vítima do destino, por quê? Porque eu não mereço isso, né? Quando a gente recebe sem retribuir e sem gratidão, né? Quando a gente tem inveja da sorte, da saúde, inveja da felicidade, inveja do sucesso dos outros. Então, todos esses sentimentos, se você está passando por ele, nós vamos trabalhar agora, ok? Respira profundo. Mais uma vez. Vou fazer agora várias perguntinhas. É um método, na verdade, chamado método Sedona, no qual a gente pergunta para nossa mente de uma maneira que ela fique curiosa e tente responder. Porque a mente nunca fica sem resposta. Ela sempre tenta solucionar os problemas que a gente dá para ela, ok? Então, respira. Enquanto eu pergunto, você não precisa falar absolutamente nada. Só presta atenção que a nossa mente vai depois continuar trabalhando para descobrir e resolver, ok? Respira profundo. Você poderia se permitir sentir tudo que você está sentindo nesse momento? E você poderia acolher, respeitar e aceitar tudo que você sente? E você poderia mergulhar profundamente na origem desse sentimento? Você poderia ver se você precisa desse sentimento? E você poderia soltar, deixar isso sair, ir embora? Quando? Respira profundo. Mais uma vez. Muito bem. E agora eu vou comentar com você o aspecto que a gente quer alcançar, né? O aspecto positivo que o floral vai ajudar a gente a conseguir chegar. Então, qual seria o aspecto positivo que ele ajuda a gente? Vai ajudar a gente a ter mais otimismo e fé, mais capacidade de perceber que o poder do pensamento cria as circunstâncias, né?
eles são capazes de perdoar e esquecer as injustiças do passado e aproveitar a vida. E aí, quando a gente faz isso, a gente atrai condições positivas, né? Atrai novos amigos, verdadeiros, alegres, né? Como a gente não é mais vítima, nós temos controle sobre os nossos próprios destinos, não é mesmo? Então, agora a gente vai trabalhar também com as perguntinhas, ok? Você só ouve, presta atenção e deixa que a sua mente procure as respostas e solucione tudo isso, ok? Vamos lá? Respira profundo. Você poderia se permitir dar as boas-vindas a este novo padrão de pensamento? E você poderia se abrir para receber todas essas bênçãos? E você poderia se permitir escolher e decidir por esses sentimentos de empoderamento? E você poderia aceitar tudo isso? E você também poderia deixar tudo isso sair, soltar quando? Respira profundo. Mais uma vez. Faz um pouquinho de perguntas, ok? Respira profundo. E você poderia aceitar e perdoar e ter libertação e otimismo? E você poderia se permitir ter abertura para a vida, para o amor e para o contentamento? E você poderia se permitir mergulhar no resgate da sua criança interior, na recuperação do seu bom humor? E você poderia se permitir ter um reconhecimento da sua responsabilidade em atrair o bem ou o mal? E você poderia, enfim, assumir o comando por seu destino? E você poderia ter aquela atitude construtiva perante a vida? E você poderia também deixar isso sair quando? Respira profundo. Mais uma vez. Muito bem. Muito bem, pessoal. Então, esse foi a meditação do floral, né? Você pode fazer quantas vezes você quiser. E também uma dica que eu deixo é que você pode meditar olhando para a florzinha ou apenas olhar para ela, Willow, depois você procura a imagem dela e só de olhar para ela você já consegue captar essas sensações, esses sentimentos, ok? E se você não sabe ainda, não percebeu, eu sou terapeuta floral, meu nome é Thelma. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. E também, se tiver vontade de passar por uma terapia floral, só me chamar, que eu atendo com o maior prazer, ok? Muito obrigada. Namastê.